Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Cleverview, dessa vez com um convidado especial, um grande amigo, Thomas Kalil, que há vários meses a gente vem insistindo para ele participar aqui do nosso podcast. E quem que é o Thomas Kalil? O Thomas Kalil é o pai da Cecília, pai da Olivia e daqui a pouco o pai do Thomas José. Então esse é o currículo mais importante, o resto é o resto. O resto ele... Conta um pouquinho para nós, o Thomas, como é que é a sua trajetória, a sua história, de onde você veio, para onde você vai, onde você está, como é que você virou goiano? Legal, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Tô super feliz de estar aqui. A gente demorou para conseguir casar as agendas, mas é uma honra participar. Acho que tem sido uma iniciativa super legal. Parabéns aí para vocês. Mas aí, falando um pouquinho de mim, né? Você sabe, né, Catuna, eu tenho uma trajetória profissional como CFO um pouco atípica, né? Porque eu comecei minha carreira no mercado financeiro, trabalhei alguns anos em banco de investimento, na área de fusões e aquisições, depois migrei para fundo de investimento, né? Onde eu fiquei alguns anos também no HG Capital. E aí depois, já de um pouco mais velho, que eu fiz essa migração direto para uma cadeira de diretor financeiro, né? Então eu não tive aquela formação tradicional de começar dentro do departamento financeiro, passar pelas diferentes áreas. Mas você sabe que essa também foi minha história. Também foi sua história, então você conhece, por isso que você conhece bem, né? E eu acho que tem, né, seus prós e contras, mas tem sido muito... foi uma experiência muito boa para os papéis que eu acabei vindo exercer, né? Então depois fui para a LG, que era uma empresa do HG Capital, que eu já conhecia já há alguns anos, fazia parte do conselho, então conhecia muito bem a empresa, e a gente estava lá em virada de 17 para 18, querendo trocar essa gestão, e aí nesse meio do caminho, procurando alguém para assumir, eu resolvi me candidatar para esse desafio, e foi uma escolha muito bacana, foi muito bem recebida também pelos fundadores da companhia na época, que eu tenho uma grande admiração também, e fui para lá, foi assim que eu virei goiano, né? Que eu mudei para Goiânia, e desde 2018... Conheci minha esposa, exatamente. E desde então eu estou aqui, né? Foram aí quase 4 anos na LG. Depois eu tive passagens por outras empresas que a gente pode explorar um pouco mais. Acho que a LG ela foi talvez uma experiência muito importante para as outras que vieram depois, porque era uma empresa que já existia há 30 anos e por mais que eu tenha estruturado várias coisas lá dentro no financeiro, foi uma estruturação de um momento de já mais maturidade, né, para vamos dizer assim, um nível ainda mais alto de governança, né? Então, quando eu cheguei lá, a gente já tinha uma empresa que devia ter ali seus 400, 500 funcionários, então não era uma empresa pequena. Quando eu saí, já tinha muito mais que isso, hoje é uma empresa gigante, deve ter quase 1.000, talvez até mais que 1.000 funcionários. E lá na época já existia um departamento financeiro, é óbvio que a gente estruturou muitas coisas, nós trocamos de auditoria, nós preparamos a companhia para uma eventual abertura de capital, que era normal de se pensar no estágio que a companhia estava. Então foram passos ali diferentes dos outros que eu acabei vivenciando depois de sair de lá. Mas o que acho que foi mais interessante lá para mim foi que, como eu era diretor financeiro de primeira viagem, no fundo a gente tem uma proximidade com o financeiro, a gente conhece ali, mas num nível um pouco mais acima. A gente não conhece os pormenores do dia a dia da empresa. Então a LG foi também para mim uma escola muito grande. Eu aprendi muito com as pessoas que estavam lá. Eu conheci o dia a dia do financeiro. E isso foi essencial para mim, justamente para eu aplicar nas outras experiências que eu tive, que foram casas que eu fui o primeiro CFO. Na LG eu fui o segundo CFO, talvez terceiro ali, considerando que tinha um profissional bacana lá, que já tinha muitos anos que tocava financeiro, mas segundo, terceiro CFO. Nas outras eu fui CFO de primeira viagem para a empresa. Agora, o que é a ideia aqui hoje, Thomas, é justamente aproveitar essa sua experiência ao longo dessas empresas e tentar a gente debater um assunto que para nós aqui na Greg, na Cleverview, é muito importante, que é a criação de um departamento bem estruturado financeiro do momento zero até a maturidade, com governança, auditoria, gestão de boas informações. E eu acho que você teve na sua carreira esse track record de ter uma experiência de montar, conhecer as funções, contas a receber, contabilidade, a figura da controladoria, da estruturação disso tudo, que no fim está tudo debaixo das asas de um bom e completo CFO, né?
Então, como é que começou isso? Como é que você vê essa estruturação do zero até a maturidade? Como é que você tem visto isso nas empresas? Legal. O que falta, o que não falta? Quais são as falhas? Legal. Assim, eu tive, além, obviamente, das experiências práticas de construir um departamento do zero, também na época do HIG, acho que uma das coisas que o fundo agrega muito é trazer governança, e a governança passa muito pela estruturação desse departamento financeiro, para que ele se desenvolva, seja ali a base, né, o alicerce para o crescimento da companhia, mas também seja fonte de informação estratégica, né? Então, como profissional de investimento no fundo e depois como executivo, passei inúmeras vezes por esse processo de estruturação. E eu acho que tem várias... esse processo ele pode se iniciar em momentos diferentes da empresa, né? Ele pode ser uma empresa que de fato é uma empresa pequena, que está dando os primeiros passos ali de estruturação de um departamento, mas ele pode ser também uma empresa que às vezes já está num nível mais maduro, mas que nunca olhou para isso. Que acontece muito, a gente acha que não, mas acontece muito, né? O empreendedor, ele normalmente está muito mais voltado para o negócio, para o produto, né? E esse empreendedor, ele às vezes trabalha com alguns highlights, algumas informações que para ele é suficiente. Ele não consegue ver o todo. Exatamente. Aqui na Agrega, né, Raul, a gente tem o Raul gosta de fazer um rate de classificação dos clientes, nível A, B e C, 1, 2, 3, né? Para medir essa maturidade, né, Raul? Voltando. É igual o Thomas está falando, realmente pegar o crescimento da empresa, né, e aprender como é que ela está, o porte dela, a situação dela, o momento dela para fazer a implantação. E não adianta pular fases, né, Raul? A gente tem que ir do começo, estruturar a base bem feita. Não tem como você mexer sem medir, né, Tomás? Eu acho que é isso. Primeiro você precisa medir até para saber onde você vai mexer. Tem que entender as necessidades ali da empresa naquele momento e também as características do negócio da empresa, porque tem empresa que é muito mais complexa. Então, assim, o que você vai fazer com uma empresa, uma indústria que está começando, o que você vai fazer com uma empresa de serviço que está começando é completamente diferente. Né? Então, assim, tem algumas respostas ali, por exemplo, você fala em sistema de gestão. Não necessariamente você precisa de um sistema completo de gestão para uma empresa de serviço que está começando, mas para uma indústria, para uma empresa que carrega um estoque grande, é importante. Né? Então, acho que tem um pouco isso, né? Mas eu vejo assim, nas empresas que eu atuei assim próximo, né, que estavam talvez as minhas duas últimas passagens, eu fui o primeiro, né, diretor financeiro contratado, mas já existia ali uma equipe pequena, bem enxuta, bem júnior, que cuidava do cotidiano do financeiro, que eu acho que acaba sendo o primeiro importante passo, né? Então, assim, você vai começar ali um departamento financeiro que você precisa ter o básico, né? O básico bem feito. Você tem que fazer uma boa gestão do seu contas a pagar, do seu contas a receber, e ter uma visão clara do seu fluxo de caixa, né? Sim, onde entra dinheiro, onde sai dinheiro. É o primeiro passo. Começa aí. E eu acho que assim, toda empresa que está começando devia minimamente fazer isso. Muitas vezes não acontece isso. Né? Você vê que o empreendedor ele olha muito para a venda, quanto mais eu vendo, mas a gente não sabe qual que é a qualidade daquela venda. Então, né? Esse é um ponto importante que você falou do empreendedor e o financeiro. Essas pessoas são muito diferentes. Normalmente são muito. Geralmente o fundador da empresa, com exceção da Agrega, que veio 2 caras de financeiro, e está precisando de ajuda comercial sempre, né? Mas o empreendedor, ele é o cara vendedor. E ele não é o cara de gestão. Então é muito difícil você achar o cara que ele voa no comercial, no empreendedor e vai falar, não, eu sei exatamente o quantas a pagar, o quantas a receber, competência, caixa. Ele não é esse cara, ele precisa de ajuda para fazer exatamente isso. Em empresas pequenas é interessante, eu costumo dizer que as empresas pequenas dão certo quando o marido, ou vice-versa, é o comercial e o esposo financeiro. Porque ela amarra, ela controla melhor. Segura as contas ali. Exatamente. Mas é isso, e eu acho que por isso que esse tipo de conteúdo é legal, porque a gente vocês conseguem levar, né, pro público-alvo de vocês essa consciência de que é importante você, desde o início, começar a pensar numa gestão financeira mínima, pelo menos saber o que está entrando, o que está saindo, está próximo ali Não é aquele vamos que vamos do comercial, né? Exatamente. E qual que você acha que são os principais erros de um cara que está estruturando um financeiro que não tem essa leitura completa? Então, eu acho que assim, da minha experiência, eu acho que os principais erros, assim, pensando sob a ótica do empreendedor, é não dar a devida atenção para o financeiro desde o começo, para o departamento financeiro.
Eu acho que esse é um erro muito comum. E aí tem formas de... A gente pode falar um pouco assim de quais passos tomar para começar a olhar para isso. E a outra coisa que eu já entrando no passo da decisão, né? Não, vamos olhar para o financeiro e aí vamos começar a estruturar. Eu acho que o principal erro é trazer a pessoa, não trazer a pessoa certa para aquele momento, né? Eu vejo que eu já cometi esse erro também, trazendo pessoas que eram muito sêniores para aquela determinada posição. Porque quando você está começando no departamento, por exemplo, quando eu fui CFO vou pegar as 2 últimas passagens mesmo, que eu fui CFO o primeiro CFO da casa, já existiam pessoas lá. O maior erro teria sido me contratar como a primeira contratação no departamento financeiro. Por quê? Porque normalmente um cara mais sênior ele vai precisar de uma equipe para ele poder minimamente gerenciar ali, né? Então às vezes é melhor você trazer um cara ali mais jovem, que tem uma experiência legal, já passou ali por algumas áreas do financeiro, talvez um analista sênior que já está ali, né, quase como um especialista, que já poderia servir na posição de um coordenador, porque se é um cara que ele vai ter uma visão de departamento, do que fazer, mas ele vai pôr a mão na massa também ali todos os dias, né? Sim. Então eu acho que assim, um erro muito, muito comum é isso. O primeiro é não estruturar, não pensar. E o segundo é, na hora de estruturar, trazer a pessoa errada para o momento da empresa. E pesa muito essa... Pesa no PNL. Pesa no PNL, não sai o que precisa sair. Uma coisa que eu gostava muito quando eu fui CFO é de fazer um giro dos funcionários dentro da área. Pegar o cara do contas receber, joga ele no contas a pagar, o cara da gestão do fluxo de caixa, para que todo mundo tenha essa visão do todo, né? Acho que é muito importante no departamento financeiro, a sua atividade, você saber quais são os reflexos que vão impactar no trabalho do seu colega e na empresa como um todo, né? Então esse tipo de visão fundamental, Catuna, excelente ponto, porque esse é um outro erro que cometem. Porque acontece numa empresa pequena que está começando, você não tem 3 caras no conta a receber. Não, você tem 1. Às vezes ele até faz uma outra função, mas normalmente você tem uma pessoa ali que cuida de faturamento, uma que cuida de recebimento. Aí esse cara faz todo o faturamento da empresa. Se ele sai um dia, como é que você resolve o problema? Então assim, é importante para esse cara se formar como profissional completo e você ter alguém, né, pessoas potenciais para crescerem lá dentro, e também como gestão de risco, né? Porque não dá, do dia para a noite você não sabe nem como que era faturado, né? Quem cuidava disso? Você fica dependendo muito de Você gente. fica dependendo. Então isso é importante, esse giro é super importante, sem dúvida nenhuma. Ô Thomas, uma coisa que eu gostaria que você explorasse um pouco aqui com a gente é a leitura dos números, dos indicadores que um departamento financeiro oferece. A gente tem uma máxima aqui que a gente fala que administrar é comparar. Não necessariamente você tem que ter aquela informação mais perfeita possível, mas se você fizer uma leitura, tirar uma fotografia do seu departamento financeiro, sempre do mesmo ângulo, toda vez, mesmo que ela não seja perfeita, você consegue ver evoluções ou involuções. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes você não precisa ter aquela informação perfeita, mas ter qualidade nas informações. Por quê? Porque a gente percebe, por exemplo, quem trabalha muito com Excel, toda hora está mudando. Cria-se uma visão, aí você vai apresentar para o comercial, ele falou, pô, mas o que é isso? Ele desconhece o que ele está vendo de novo. Então a gente tem uma filosofia de sempre mostrar do mesmo jeito, para que o leigo, que não é o financeiro ou o comercial da empresa, ou o cara de produção, todo mundo possa enxergar a informação da mesma maneira, uma padronização. Você pode evoluir, é óbvio que no meio do caminho você fala, eu sinto necessidade de ter um refino desse número, mas apresentar sempre da mesma forma. Sem dúvida nenhuma, é super importante, até porque o que vale na vida de uma empresa, na verdade, até para nós na vida pessoal, né, a gente tem que estar sempre melhorando. Sim. E para eu saber se eu estou melhorando, eu preciso saber de onde eu estou vindo, como isso tem evoluído. Porque muitas vezes você olha para a foto daquele mês, você está bem. Estou bem, estou com uma rentabilidade boa, mas como é que será que eu estava no mês passado, né? E não é olhar para o mês passado sob uma ótica completamente diferente desse mês. Tem que aquilo que você falou, né? As coisas têm que conversar, tem que ter coerência. Então acho que isso é super importante. Até porque, às vezes você olha todos os meses e você está bem, mas às vezes você está numa rota de cada vez não tão bem quanto o mês anterior. O Raul então tem a figura do mocinho bandido, né? Como é que é o borboleta que você gosta? A gente sempre compara o mês e o acumulado, né? Para sempre evitar Você acompanha lá no Cleverview, mocinho bandido. Dependendo da apresentação
em um slide você tá mocinho, no próximo é bandido. Né? Exatamente. E ainda mais negócios que você tem algum tipo de flutuação. Aí você acaba tendo bem mais essa flutuação. Essa variação, exatamente. Mas é super importante, assim, consistência, olhar para o histórico, comparar com aquilo que você tinha se planejado e tudo sob a mesma ótica de cálculo, né? Como é que é a rotina do Thomas? E depois a gente tem que falar da Cília, né? A gente não falou, eu quero que ele fale da Cília. Como é que é a sua rotina lá na Cília? Lá você é o primeiro CFO. E como é que foi a sua rotina de construção da área financeira e a sua rotina financeiro, controladoria? Como é que está a sua rotina lá? O que você mais olha? O que você mais gosta de olhar? Legal. É importante você ter falado... Gestão. É importante você ter falado, considerando a minha trajetória lá, porque a minha rotina de 2 anos atrás é completamente diferente da de hoje. Justamente pela maturação do departamento. Você melhorou, né? Exato. Depende, né? Há controvérsias, mas eu acho que eu vou falar um pouco do histórico, porque aí dá um pouco mais de clareza. Então, assim, quando eu cheguei lá, tinham 2 pessoas no financeiro, né? 2 pessoas, 2 analistas financeiros júniores que cuidavam de todo o que eu chamo do operacional do dia a dia do financeiro, né? E aí, assim, a gente não tinha praticamente nada estruturado ainda. Então, tinha muito processo que era manual, tinha muita coisa que estava na mão ali das pessoas. A gente tinha, né, um sistema financeiro, não era um RP, a gente até pode falar disso, que acho que dependendo da fase da companhia, você não precisa ter um RP, tem vários sistemas hoje em dia bem mais simples que ajudam nessa rotina. De apoio, né? Então a gente tinha algumas coisas automatizadas, mas muita coisa manual, muito pouco controle. Então, os meus primeiros 6 meses foram meses de estruturação, eu estava muito próximo da operação, entendendo onde estavam as falhas, onde estavam os riscos, o que a gente precisava fazer. Então, ela era muito voltada para isso, né? Para estruturar esses processos mínimos e trazer as pessoas que eu precisava para começar a compor as equipes que eu tenho hoje. Né? Você chegou antes da transação ou depois da transação? Eu cheguei depois que teve o investimento do fundo. Na verdade, nos 2 casos, eu cheguei logo depois da entrada do fundo, e no penúltimo caso, quando eu estava na Caju, eu cheguei para trazer capital novo. Né? Então, foram momentos muito parecidos. Experiências diferentes. E muito parecidos do ponto de vista óbvio assim, a experiência da captação tem essa diferença, mas do ponto de vista de departamento foi um momento muito parecido. Né? Uhum. Então, aí voltando para a questão da Cília. Então, a gente começou a estruturar, a companhia passaria a ser auditada, né? Toda a companhia de fundo é auditada, acho que é importante para a segurança dos investidores, governança e tudo mais. Eu não diria que talvez nem seria necessário no estágio atual da companhia, pensando numa companhia independente, porque é um processo árduo, difícil, vocês conhecem bem, Claro. mas ele é necessário quando você tem, né, uma estrutura de uma companhia, de uma SA, onde você tem sócio investidor, então é muito importante. Então a gente ia estruturar isso também. Então foi uma agenda muito mão na massa de estruturação, né? E a partir do momento que a gente começou a dar corpo para os subdepartamentos do financeiro, eu comecei a sair para uma posição um pouco mais estratégica, de gestão, lá assim, na Cília, e esse é o meu perfil também, a gente é muito mão na massa, nos lugares que eu fui, eu sempre, que é preciso, eu vou lá, eu abro Excel até hoje, mexo em número, faço, mexo em orçamento, tudo isso. Suporte à expansão também, né? Então, aí eu vou entrar um pouco nesse aspecto. Então, até pela minha formação como investidor, eu sempre tive uma participação muito próxima na estratégia da companhia, né? Para onde a gente vai fazer M&A, a gente vai entrar num negócio novo, nós vamos fazer parceria estratégica, nós vamos expandir internacionalmente, nós vamos levantar recurso. Então, nem todo diretor financeiro precisa acumular essas funções, mas eu sempre acumulei. E, na verdade, a partir do momento que eu estabeleço bem as rotinas e as áreas que cuidam do dia a dia da empresa, eu tento gastar mais meu tempo com isso. Porque é um pouco da minha formação, é o que eu gosto de fazer, mas sempre com o olho, né, do que está acontecendo. E isso só é possível quando você tem bons processos, boas ferramentas e uma boa equipe, principalmente uma boa equipe contratada, estruturada e fazendo aquele negócio rodar. Então, a minha rotina hoje é isso, né? Eu tenho agendas semanais com as minhas equipes ali, com as diferentes áreas que eu tenho embaixo do financeiro. Hoje lá na Cília eu acumulo, eu sou responsável pelo RH também, pelo administrativo, pelo marketing. Então, eu tenho algumas áreas que vão fugir do escopo da nossa conversa, mas no financeiro eu tenho essas rotinas operacionais, né? E aí a parte da agenda mais estratégica ela é um pouco mais dinâmica.
Porque vai depender muito do que está quente naquele momento. O CFO é igual levantador no vôlei. Toda bola tem que passar por ele. Tem que passar, não tem jeito, senão tem não tem jeito. jogada. É importante. Eu acho isso. Eu acho que o departamento financeiro, que já foi o mais importante da empresa na época da inflação, hoje não é mais, hoje é o comercial, mas ele é o departamento que dá suporte, todas as decisões. Empresas que tomam decisões sem avaliar números são decisões que não são embasadas, que não têm um conforto da leitura desses números, né? Exatamente. Eu acho que assim, eu falo que o financeiro, né, o departamento financeiro e o CFO, a responsabilidade deles, as principais responsabilidades para mim são duas, né? A primeira delas é viabilizar que a estratégia da companhia seja executada, certo? Considerando as disponibilidades que a companhia tem, o orçamento, as limitações eventuais financeiras. Então, qual que é o melhor que a gente pode fazer dentro da nossa estratégia para entregar aquilo que a gente quer entregar com os recursos que a gente tem? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é gerar informações estratégicas para a tomada de decisão. É fundamental isso. E aí, o primeiro vem isso, né? Quais são os recursos constantemente, quais são os recursos que eu tenho, como é que eu vou alocar esses recursos para a gente entregar aquilo que a gente quer e como que eu me retroalimento das informações que são geradas no percurso para eu saber se eu estou no caminho certo ou não. E isso é importante ser pensado. É óbvio que nas diferentes fases da companhia ele vai ser executado de uma forma diferente, mas ele tem que ser pensado desde a concepção do departamento. Porque a forma como fazer isso é diferente, mas a cultura de se fazer isso, ela precisa começar desde o início. Né? E isso é um ponto decisivo, né? Porque quando a gente falou do empreendedor, é o cara comercial, é o cara que pensa só na primeira linha. Vamos lá, sendo minimista ali. É o cara que está pensando na primeira linha, eu vou faturar. E às vezes o CFO, o financeiro, deve assim, cara, não é faturar a qualquer preço. Então talvez você faturar 2 milhões a menos, a gente coloca mais dinheiro no caixa. Quem tem que dar essas boas e más notícias é o financeiro. É o financeiro. E Thomas, aí puxando sardinha agora para o nosso lado aqui, como que o Cleverview tem te ajudado nesse dia a dia? Como é que você consegue aumentar a velocidade das suas decisões com essa leitura? O que o Cleverview tem te proporcionado a você e sua equipe? O Cleverview, para mim, ele preenche uma lacuna que existe hoje no mercado, e aí eu acho que é muito legal porque ele foi construído por pessoas que passaram por essa dor, né? Pois é. Então, eu acho que ele preenche uma lacuna porque ele possibilita que em qualquer estágio ali de maturidade da companhia, a gente consiga, com base em relatórios padrões, né? Razão, balancetes, gerar ali o básico, o mais importante, o coração da empresa, que é uma DRE, um fluxo de caixa, um balanço bem estruturado, né? Considerando aquilo que você falou, né? Que é você ter uma consistência na alocação, uma regularidade na apresentação das informações mês a mês, conseguir ver tendências, né? Então, eu falo que hoje nós acabamos de passar pelo processo de implantação de um RP. Esse RP não me supre as necessidades que hoje o Cleverview me supre do ponto de vista de visão gerencial. Ainda bem. Né? Então, assim, hoje a gente faz todo o processo. Antes do RP, nós fazemos o fechamento da contabilidade, né, no sistema da nossa contabilidade. Hoje nós fazemos já há 3, 4 meses dentro do nosso RP, mas uma vez que isso a gente tem um pré-fechamento, a gente sobe essas informações lá e é lá que eu vejo, né, critico, olho, analiso o que variou, o que tem de estranho. Então, para mim, é muito importante nesse processo e é onde a gente começou, alguns meses atrás, a colocar esse número na mão, por exemplo, do CEO, para que ele pudesse também ver. Então a gente faz o fechamento lá e faz o acompanhamento do resultado dentro do Cleverview. Né? E uma coisa bem importante é que o Cleverview faz isso de uma maneira muito rápida, né? Exatamente. E o que a gente costuma dizer é que numa reunião, quer seja de conselho ou numa leitura, não existe pergunta sem resposta. Porque você consegue ir lá dando os seus drill downs, chegar no lançamento, chegar no razão e matar aquela dúvida, né? É muito ruim quando você vai numa reunião, o controller fala assim, não, eu vou analisar isso na próxima reunião. O tempo é muito longo, né? De hoje até uma próxima reunião. Então ali as respostas são imediatas. Exatamente. E assim, e lá você tem a visão, eu falo muito para a minha equipe, né? E eu incentivo muito eles a estudarem contabilidade mesmo. Porque eu falo assim, contabilidade
é um assunto que parece maçante, mas ele é de uma inteligência tão grande, porque assim, se você tiver um balanço, uma DRE, um fluxo de caixa que batem, você tem todas as informações que você precisa de uma Mata empresa. a fome, né? Você resolve tudo ali. Quando a gente olha para as outras ferramentas que a gente acompanha muito aqui a rotina. Cara, eu olho a minha posição de caixa, fluxo de caixa, eu olho como está o faturamento naquele dia, eu olho o saldo das contas, mas você não tem uma visão global da companhia. Então esse momento do fechamento, ele é muito importante, né? E não dá para você ficar olhando balancete sintético de sistema. Não, você tem que olhar numa visão gerencial legal, que te traz informações que você precisa, que são relevantes para o seu negócio. Então eu falo assim, são momentos diferentes. Eu não olho ainda, é porque nós não implementamos o cash, mas eu não olho ainda todos os dias no Cleverview, né? Mas eu não fecho um mês sem olhar ali. E agora, você veio de fundo, e a gente tem andado muito aí, a gente tem visto que o pessoal olha, Thomas, DRE. Eles vão lá e olham DRE. DRE e o fluxo de caixa, DRE. E a gente defende muito como consultor, cara, o resultado, você não olha só a DRE, você tem que olhar seu fluxo de caixa indireto, sua necessidade de capital de giro, seu CAPEX, né, seu endividamento. E isso ali, se você olhar só o DRE, você não vê esses outros indicadores. Não vê. E lá agora no Cleverview a gente consegue projetar o fluxo de caixa inteiro. Não só o resultado, mas toda a necessidade de patrimônio, de capital que a empresa precisa. Uma coisa que eu queria que você comentasse, Thomas, que a gente acha muito importante, e agora eu acho que foi um divisor de águas, né, Raul, dentro do Cleverview, que foi a liberação agora, que já está funcionando bem bacana, o orçamento. Quer dizer, ler os números, entender os números, saber o que está acontecendo, ótimo. Isso é o que você falou, mata a fome. Mas a gente tem um orçamento bem estruturado, as revisões através dos forecasts, de adequação aos cenários, é muito importante. Hoje, o orçamento dentro do Cleverview está funcionando muito legal. Então, ele é uma ferramenta importante. Como é que você faz? Você faz essa leitura do orçamento previsto versus realizado, o que eu fiz, o que eu não fiz, se não fiz, por que não fiz, e o que eu preciso para atingir o resultado que o acionista quer. Sem dúvida. Aí volta naquele ponto que a gente estava falando, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar como a gente está hoje em relação a como a gente estava nos últimos tempos, né? Para ver a melhora. E de sempre olhar como a gente está hoje em relação àquilo que a gente se propôs. Certo. Não é porque a gente pode estar muito bem, mas a gente pode estar longe daquilo que a gente se propôs. E é importante isso para a gente entender, né? A gente errou na execução, a gente errou no nosso planejamento. Então, assim, é fundamental, né? Todas a LG é um caso que já tinha um processo de orçamentação, mas as minhas duas últimas casas, inclusive a Cília atualmente, eu estruturei esse processo do zero. E é extremamente importante. Nós acompanhamos todos os meses, a gente olha como é que a gente está em relação àquilo que a gente se propôs. E eu acho que o Cleverview ajuda muito isso, inclusive nos diferentes estágios, porque eu acho que toda empresa tem que ter um planejamento mínimo. Você não precisa ter um orçamento muito detalhado no início, né? Mas pelo menos um direcionamento cara, qual que é a minha receita para esse ano, ou para os próximos 6 meses. A grosso modo, como é que eu quero me planejar do ponto de vista de custo. Não precisa entrar no micro detalhe, né? E ao longo do tempo, esse processo orçamentário ele vai ganhando maturidade, vai ganhando complexidade com o próprio crescimento da companhia e você vai mudando a forma de fazer orçamento. Primeiro começa, depois é melhor. Exatamente. E eu acho que hoje o Cleverview ele possibilita, porque você consegue subir ali o nível de granularidade que você quiser, né? E fazer essa comparação gráfica, em tabela. Visual, fácil ali, né? Ô, Thomas, uma outra coisa que eu queria que você comentasse, aqui na Agrega, é óbvio que finanças são sempre finanças, tem uma história, né, nos livros, na história das finanças, mas a gente às vezes tem que adequar as leituras para o momento que a gente está vivendo. Uma coisa que hoje, eu e o Raul, a gente abandonou aqui, foi a leitura, por exemplo, de EBITDA, né? Que virou super tema da moda, né? Quanto que é o seu EBITDA, múltiplo de EBITDA, a gente abandonou isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um cenário de juro caro, extremamente caro, uma penalização muito forte da taxa de juros sobre o cara que quer crescer, precisa investir, e o cara que precisa de capital de giro. Tivemos aí uma bordoada feia semana passada com o aumento do IOF. Então, a despesa financeira passou a ter um papel muito, eu não diria importante, mas dramático dentro da gestão das companhias. Então, hoje, a gente mede muito qual é a capacidade que a empresa tem de crescer e de pagar seu endividamento financeiro, pagar o serviço da dívida. Com certeza. Então...
Eu acho que assim, o grande problema do EBITDA, por isso que eu falo que a contabilidade é maravilhosa, porque não tem muita margem para você Não. ser criativo. O EBITDA já é uma outra história. É uma A invenção. margem para criatividade é muito grande. Então o problema do EBITDA não é o EBITDA em si, é o espaço É o que você faz é o com ele, espaço né? para criatividade, né? Então assim, nós olhamos para EBITDA lá, mas a gente tem uma disciplina para ser o mais honesto possível com o EBITDA que a gente calcula. Então, assim, eu sou muito cético quando eu olho para o EBITDA que me é apresentado de uma outra empresa, por exemplo, né? Assim, vamos pensar sobre a ótica de um investidor. Mas dentro de casa a gente procura, a gente acompanha porque ele tem o seu valor do ponto de vista de quando você pensa na geração de caixa ali, operacional, né? Geração de resultado operacional. Desde que você não seja uma empresa que a operação demanda capital. Porque aí é o que você falou, né? Essa discussão do tipo, o EBITDA ele nivela porque eu olho como que operacionalmente as companhias se comparam e operam e funcionam, mas não é verdade quando uma empresa ela é intensiva em alavancagem. Ela tem a necessidade, tem muitos negócios que faz parte do negócio alavancagem. Então não adianta você olhar para a EBITDA. Você vai ter que olhar para o lucro líquido, você vai ter que considerar o serviço da dívida. Não, numa empresa de serviço, zero de alavancagem, ele tem o seu valor, mas tem que tomar cuidado com, né, o que você considera, o que você não considera. Né? Tem muitas controvérsias, não vou considerar depreciação e amortização. Como não? Né? Depreciação e amortização é um custo. Pode ser um custo que você está diluindo ao longo do tempo, mas você incorre, aquilo é importante para a sua... Renovação do parque, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, não tem como. Foi o que eu falei, nós olhamos, mas nós não endeusificamos o EBITDA. Né? Ele não é a única métrica que a gente olha. Perfeito. E acho que não é a mais importante, sem dúvida nenhuma, não é a mais importante. Ele faz parte de um bolo de indicadores. Uma né? coisa que a gente tem nos últimos meses, né, Raul, também valorizado, é o retorno do acionista. É uma coisa que é meio chata de mostrar, mas tipo assim, ainda mais no nível de juros que a gente está hoje, o que é melhor, botar o dinheiro aplicado numa LCI para acompanhar uma variação do CDI, ou a empresa ainda te remunera melhor que o mercado financeiro, né, Raul? E aí... E é uma conta que poucos fazem e poucos mostram. E isso nós colocamos dentro do Cleverview. Mas é uma forma de mostrar que a gente precisa melhorar o resultado operacional da empresa porque não está compensando a operação. Eu acho que assim, uma empresa, assim, ela existe para remunerar o acionista. Simples assim. Esse é o principal papel, né? Então isso tem que ser levado em consideração, né? Eu falo assim, a decisão de alocação do recurso, ela tem que levar em consideração, né, o retorno de eu alocar aquele recurso, porque pode ser assim, numa empresa que está crescendo muito, está trazendo um retorno, está num momento de mercado muito bom, você vai investir lá. Mas pode ser que existem negócios que são mais cíclicos, existem negócios que às vezes naquele momento ali você está indo super bem, mas você não está tendo aquele crescimento maravilhoso, né? Ou às vezes os custos estão um pouco mais inflacionados. Então é importante você olhar isso e saber, ainda mais no país que a gente vive, que tem, né, um custo de oportunidade de renda fixa relevante, às vezes não é o momento de você alocar ou fazer investimento, ou às vezes porque muitas vezes também o ambiente de juros alto, para quem tem caixa, é um momento bom para você também, né, por exemplo, numa oportunidade de um crescimento inorgânico, né? Vou comprar uma operação de uma empresa ali, concorrente, menor que eu. Ou talvez um momento como esse seja o melhor momento para você alocar, né? Então tudo isso precisa ser levado em consideração. O ponto eu acho, né, tem que ter visibilidade dos números. Informação, perfeito. Se você vai atuar para esse caminho ou para aquele, tanto faz. É uma decisão. Pode ser só feeling. É uma decisão, não pode ser feeling. Mas você tem que saber qual que é o retorno que você tem se você colocar aqui ou se você colocar aqui. Perfeito. Né? Isso não tem jeito. Perfeito. Você tocou num ponto, né, que os números têm que estar sempre prontos. Prontos, auditados, conferidos, publicados, enfim. Porque você que é um cara que tem uma origem de M&A, acho que uma das funções do financeiro é sempre deixar a empresa pronta para qualquer movimento estratégico. Quer seja uma aquisição, quer seja a entrada de um sócio. Então, acho que é uma obrigação do financeiro ter a sua empresa organizada, pronta para qualquer momento. Eu falo que é aquele filme americano, né, que o cara sai com uma caixinha de que perde emprego, que sai com uma caixinha porta-retrato, né, um calendário. Aqui o dono da empresa também tem que estar pronto. A empresa tem que ser ou para comprar ou para vender. E acho que a função do financeiro está isso. Ou para crescer. Acho que eu falo assim, às vezes o departamento não está estruturado de tal forma que você possa crescer, ele vira um gargalo. Né? Você não tem uma infraestrutura escalável. Então eu acho que o financeiro como área, como estrutura, como processos, como ferramentas e como informação,
Uhum. Tem que estar sempre pronto. Sempre. Seja para escalar a operação, sair de 50 milhões de faturamento para 200 milhões de faturamento, seja eu estou com 300 milhões de faturamento, estou pensando num IPO, então você tem que estar sempre pronto para as possibilidades que o futuro traz, né? Então, sem dúvida nenhuma, às vezes está pronto para receber um investidor, está pronto para vender a empresa, tem gente que não tem sucessão, então é muito importante que você esteja com a coisa organizada, sem dúvida nenhuma. Legal. Thomas, eu queria que você falasse do case de sucesso da Cilia. Bom, estou lá há 2 anos, né? Eu vou falar um pouco do nosso sucesso desses 2 anos, né? Eu tenho certeza que tem muito ainda para ver pela frente, né? Certeza. Mas a Cilia é uma empresa muito bacana, é uma empresa aqui de Goiânia, né? E fundada pelo Daniel, que é um empreendedor fantástico e que tem uma relevância hoje no mercado, né? Uma empresa de software para orçamentação veicular, então a gente atende companhias seguradoras e oficinas de reparação. Hoje são mais de 5.600 oficinas, atendemos a praticamente todas as companhias seguradoras do mercado. E eu entrei lá 2 anos atrás, nós tínhamos 60 funcionários, né? Hoje nós estamos aí quase beirando os 160 funcionários, então contei um pouquinho aqui de como foi essa jornada de construção, então vocês imaginam, né? Compor área, construir departamento, trazer as pessoas certas ali para o momento da empresa. Então eu sinto que hoje a gente está muito bem preparado não só para o crescimento que a gente vem tendo, mas para o que a gente pretende ter, né, nos próximos anos. Nós fizemos, já passamos agora para o 2º ano de auditoria, que também foi um marco super importante para a companhia. Implementamos agora o nosso sistema de gestão, sistema de RP. Então teve muito sucesso do ponto de vista de estruturação e a companhia está indo super bem, né? Muito sucesso também do ponto de vista de crescimento. Uhum. Então eu acho que nós montamos uma equipe muito legal lá, não só no financeiro, construímos um departamento de RH do zero, trouxemos uma pessoa fantástica. Então acho que a gente construiu ali, nesses últimos 2 anos, alicerces muito legais para continuar dando suporte para esse crescimento aí nos próximos anos. Thomas, super obrigado. Esse momento foi realmente um momento bastante importante para nós aqui, ter você para comentar tudo isso. E a Cleverview quer estar sempre do seu lado e acompanhar esse crescimento da Cilia como o futuro. Legal, não, eu que agradeço, uma honra estar aqui, espero ter contribuído e fico à disposição para próximas conversas, né? Em próximos estágios, outros temas, né? Sem dúvida nenhuma. Tá bom. Legal, obrigado. Super obrigado. Obrigado.